E aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais uma vez, mais uma live. Eu tô extremamente animado para essa live aqui. Vai ser forte. Vocês estão felizes? Cara, ó, já faz comigo aí, compartilha aí com todo mundo que aparecer aí para vocês aqui na live. Salve, Henrique, salve! Já compartilha aí, gente, essa live. Eu estou muito animado para estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Esperando ela entrar aqui. Não, amanhã tem live. Amanhã vou terminar as lives falando sobre videntes. Esse é um assunto muito pouco falado no Brasil. Esse assunto ele é mais falado nos Estados Unidos, mas amanhã eu vou falar sobre videntes, vou falar sobre os visionários, vou falar sobre aqueles que veem um lugar no Senhor, veem, se movem no ambiente da visão, no ambiente do discernimento de espíritos. A Alana falou que essa expressão é estranha. Ela é estranha, Alana. Eu vou ter que falar isso amanhã, mas eu posso repetir amanhã. Gente, essa expressão, ela é estranha porque Satanás, esse fela da égua miserável, deturpou o dom do Senhor com esoterismo, espiritismo, uma série aí de coisas, mas na verdade esse dom foi o Senhor que estabeleceu lá com Samuel. Samuel, ele é descrito como o primeiro vidente, né? E videntes nada mais é do que aqueles que veem algo no Senhor. Eles se movimentam através dos olhos e tudo mais. Então, videntes são pessoas que se movimentam através dos olhos do Senhor. É estranha porque, presta atenção, gente, só é estranha porque a gente mais ouve ela no mundo do que na Bíblia. Mas na verdade, quando a gente enxerga bem ela na Bíblia, nós começamos a entender aquilo que Deus fala, aquilo que Deus faz. E os videntes, eles estão desde Gênesis até Apocalipse. São pessoas visionárias, ok? Cara, eu acho que a minha amiga, ela tá um pouco atrasadinha. Mas, gente, quero avisar vocês que dia 4 de julho, na segunda-feira, nós vamos começar uma mentoria, né, de profetas e videntes. E nessa mentoria nós vamos falar sobre intimidade com Deus, nós vamos falar sobre o conselho do Senhor, nós vamos falar sobre os profetas e nós vamos falar sobre os videntes. Então, e aí nós também vamos ter um convidado muito especial, um americano que também é um profeta e ele também é um vidente, ele se move nos dois dons de Deus. E aí, cara, vai ser muito poderoso. E, cara, faz 2 anos que nós não fazemos escola de profetas. Então essa aí vai vir depois de 2 anos, depois de um deserto com Deus. E ela vai vir com muita coisa nova. Já é a segunda vez que vocês perguntam isso aqui. Todo profeta é um vidente? Não. Todo vidente é um profeta. Mas nem todo vidente... Todo vidente é um profeta, mas nem todo profeta é um vidente.
Ok? Ó, a Tamires acabou de mandar mensagem, esperando ela entrar na live. Gente, eu tô animado, viu? Giovan, fica aí, gente, não some não. Vai. Vocês estão com Bíblia aí, gente? Hoje, hoje a gente vai lá em Amós, ok? Então eu queria muito que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Amós. E aí vai ser forte, cara. Gente, a mentoria, ela é online, ok? Ela vai ter um grupo específico reservado no Telegram. Junto com a mentoria vai ter material sobre a escola, material de apoio, material de estudo, com todas as aulas. Junto com a escola a gente vai estar oferecendo para vocês, um curso de dons espirituais e um e-book com sobre dons espirituais que será que tem muitos testemunhos, muito prático de como se mover nesses dons. E eu estou muito empolgado por esses 3 lançamentos que nós estamos fazendo, porque nós queremos que vai virar uma chave na nossa geração esses conteúdos, não porque é meu conteúdo, mas porque eu creio que existe uma ênfase profética do Senhor para os nossos tempos. Vou chamar a Tamires aqui, ela entrou. Esperando ela aceitar. E aí, minha Ô, amiga, Glória! tudo bem? Maranata, meu irmão! A bicha já chega queimando já. Oh, aleluia! Você tá bem? Tô ótima, graças a Deus. Como é que tá essa mamãe aí? Tá aqui, menina, é isso. Barriguinha, Olha quase só! 5 meses, estamos chegando. Ó. E aí, muito enjoo ou não? Glória a Deus, já o tempo, passou. né? No começo eu sofri, mas agora tá tudo bem. E o Thomas tá bem? Tá bem, ele tá aqui, tá bem, graças a Deus. Tá lá pra sala. Que bom. Vamos lá, minha amiga. Vambora! Cara, amiga, eu tô muito. Deixa eu desativar os comentários aqui, porque eu tenho um negócio que chama TDAH e eu não consigo focar. Sim. Mas, cara, amiga, muito obrigado por estar aqui comigo. É Muito isso, feliz alegria. pela nossa conexão, muito feliz pela nossa amizade, muito feliz por aquilo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Você sabe que a gente se alegra muito com esse novo tempo de vocês. E para mim, quando a gente conversou da última vez, foi muito impactante como a nossa história ela se parece muito, né? Sim. Nós viemos de contextos muito parecidos. O Senhor ele fez coisas muito parecidas com a gente. Nós estamos posicionados no Senhor da mesma forma, como nazireus e como pessoas proféticas. E eu creio que essa live hoje ela é histórica, né? Não só porque nós dois estamos aqui, mas porque Deus fazer coisas tão únicas, de maneira tão específica, com 2 pessoas, eu creio que Deus vai fazer algo novo, né? E vai liberar algo novo através daqui. Então eu estou com muita expectativa naquilo que o Senhor vai fazer nessa conversa. Amém, minha amiga? Amém, eu também. Não sei se você está com Bíblia aí, Sempre. mas eu queria... Hoje eu fiquei muito pensando em Amós, né? E Amós, ele é um profeta que ele veio de baixo. Ele não tinha participado de uma escola de profetas. Ele não era um sacerdote. Ele não era da elite gospel. Ele não tinha um chamado. Ele não tinha um treinamento específico para que ele fosse quem ele era. Como Samuel iniciou uma escola de profetas, como Elias. Ele mesmo vai dizer lá no capítulo 7, assim, eu não faço parte de nenhuma escola, eu não fui treinado por ninguém, então a minha reputação está
na palavra do Senhor, Uhum. mas ele começa dizendo, né? Palavras, lá em Amós, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa. Então, isso era um pastor de gado, uma pessoa muito simples. Ele, na verdade, ele era um boiadeiro, alguém da fazenda, né? Mas no versículo 2, na visão dele, ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de lutos e secar-se-á o cimo do Carmelo. Então, Amós, ele tem uma visão de um leão em cima do Monte Sião. E esse leão, ele está rugindo sobre as nações, ele está rugindo sobre Israel. E nós sabemos que quando um leão ruge, ele não está de brincadeira. Então ele ruge para atacar. Ele fica em silêncio por muito tempo, né? Observando a sua presa. Mas quando ele ruge, ele vem para um ataque. E eu creio que essa palavra, né? Ela vem de juízo, né? Então é o rugido do Senhor que causa juízo, que causa temor do Senhor. E aí, no versículo 3, 6, 9, ele vem dizendo assim: assim diz o Senhor, e ele vem trazendo juízo atrás de juízo, né? O povo de Israel, ele estava pecando, ele estava transgredindo a lei, né? Mas lá no capítulo 2, nós vemos o 8º rugido do leão, e no versículo 11, ele diz assim, é um versículo que você deve conhecer muito, mas ele diz assim: dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, os nazireus. Não é isso que fizestes? Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Então, o Senhor estava aqui rugindo. Ele estava muito bravo, ele estava feroz, ele estava em posição de ataque, porque a nação de Israel não tinha honrado os profetas e também não tinha honrado os nazireus. E hoje eu fiz um post, né, falando que Deus levanta, né? Então, Deus quem levanta profetas e é Deus quem levanta nazireus. Eu queria que você comentasse sobre isso, amiga, falando diante disso, qual que é a relação que você enxerga entre o profético, entre o profeta e o nazireado? Por que o Senhor levantou ao mesmo tempo profetas e nazireus? Eu acredito que nem todo profeta é um nazireu, né? Nós olhamos para a Escritura, nem todos os profetas eram nazireus. Sim. Mas todos os nazireus, essencialmente, eram profetas. Não consigo enxergar essa desassociação. Então, eu acredito que Deus está levantando um ofício profético carregado com o zelo do nazireado. Porque se a gente olhar, por exemplo, para Números capítulo 6, aqui em Amós capítulo 2, ele fala: dentre os vossos filhos, ele diz assim, suscitei profetas, dentre os vossos jovens, no original ele diz assim, eu chamei nazireus. Ele diz, eu chamei. Ele levanta, ele mesmo levanta, mas Números capítulo 6, a gente vê a descrição do voto nazireu, e o lindo que está escrito é o seguinte: quem quiser oferecer-se especialmente ao Senhor. Então, creio sim que o Senhor levanta os profetas, e dentre esses profetas ele vai dizer assim, quem quer se consagrar mais profundamente? Né? Eu não sei se foi numa live com você, talvez foi com o Ale que eu tenha falado sobre isso, mas se a gente olhar hoje, qual que é o ministério profético que é celebrado, e eu posso falar num contexto mais do Brasil, porque eu corri aí, passei 22 anos da minha vida cristã, eu passei no Brasil e muitos anos aí, 15, 16 anos rodando a nação. E dos Estados Unidos ainda não posso falar tanto, não tenho tantos anos aqui. Então, posso me direcionar à igreja do Senhor que está no Brasil. Mas hoje, o ofício profético, vamos dizer assim, o ministério, ele é o
ministério profético de alguém. Você travou aqui. Deixa eu ver. Voltou? Tô aqui. Voltou. Pronto. Tô aqui. Ele é o ministério profético de alguém que viu a Jesus, que teve uma experiência mística. É o ministério profético de alguém que sabe do futuro, que enxerga do futuro, que viu, que profetiza e as coisas acontecem. Alguém que tem portas abertas nas nações. Alguém que faz milagres, maravilhas, sinais e prodígios, etc. Sim. Esse é o ministério profético celebrado no Brasil hoje. Só que se a gente O que é olhar... legal, o que é muito bom, né? É legal, mas é o tipo de ministério profético que, se ele é isso essencialmente, ele é o ministério profético de Balaão. Balaão, a Bíblia diz que ele viu o anjo do Senhor, a jumenta falou Que era o com próprio ele. Jesus. A jumenta falou com ele, ele era respeitadíssimo em outras nações, ele ia e voltava, ele tinha portas abertas em todo lugar, e ponto. E se a gente olhasse hoje como é olhado com os olhos da igreja brasileira, da Igreja do Senhor do Brasil, para os profetas, esse cara seria um profeta e tanto, esse cara seria aprovado. Sim, mas concordo. eu creio que o Senhor está chamando, dentre os profetas, dentre os filhos, ele está chamando Nazireu justamente por isso. Porque muito mais do que ter uma palavra, muito mais do que liberar uma coisa que acontece, né? Falar, olha, amanhã vai chover e chover, muito mais do que isso, é uma vida consagrada. Por isso que eu acredito que número 6 é um convite do Senhor tão especial que ele diz: quem quiser consagrar-se especialmente ao Senhor. Agora, uma vez que alguém se entregou ao Senhor e nazireado, acabou, não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu olho, por exemplo, para a vida de Eliseu, e eu acho lindo, cara, a vida de Eliseu, para mim, é apaixonante, assim. O menino passa, Elias não dá nem muita bola pro cara, entende? Ele passa lá, passa a capa em cima dele, e ele corre e fala: deixa eu despedir dos meus pais, pelo menos. Ele fala: vai, porque você não sabe o que eu fiz com você. Aquele menino vai, ele queima tudo que ele tinha. Ele queima tudo. Ele destrói boi, ele destrói Não é carro. Elias que pede isso, né? Não. Ele se oferece voluntariamente ao Senhor, mas de um jeito tão maravilhoso. E quando a gente vai estudar, né, na história, quando a gente vai estudar ali na própria tradição judaica, etc., você vai ver que Eliseu era um nazireu. Tanto que a gente sempre chamou a ursa. E Eliseu chega lá e chama a ursa. Por quê? Eliseu chamou a ursa porque estava bravinho, porque ele era careca. Olha, Eliseu não era careca. Não tem nenhum relato na escritura dizendo que ele era careca. O que nós temos é um relato anterior na escritura dizendo que o filho da mulher morreu, ela não aceitou Geazi, ela não aceitou um sacerdócio corrompido, o cara que foi lá e se vendeu para Naamã, para as túnicas de Naamã, era leproso, ela não se vendeu para esse cara, ela fala: você vai comigo. Só que aquilo a gente tem que lembrar que o nazireu não podia tocar em morto. A hora que Eliseu vai acima do voto para salvar a vida do menino, a hora que ele vai acima do ritual, entende? Acima do ritual para salvar o menino, que era a vontade de Deus. Até quando o pessoal me perguntar: eu posso tomar ceia se eu faço voto nazireu? Peraí, o mandamento de Jesus tá acima. Então, óbvio que sim. Eu posso salvar um cara que tá à beira da morte e eu não vou quebrar meu voto nazireu? Vai salvar o cara? Então, Eliseu, a Bíblia diz que ele põe a mão na mão do menino, acabou. Se ele chegasse na mesma sala que o menino tivesse morto, ele tinha quebrado o voto nazireu. Ele põe a mão na mão do menino, pé no pé do menino, ele ressuscita o menino. Capítulo seguinte, uns capítulos para frente, aí ele tem, que é quando você vê que eram as caravanas dos profetas que passavam por ali, ele tem os outros caras que até poderiam ser considerados como profetas pela própria tradição, e dizendo: sobe, calvo, olha aí. Você não era um profeta nazireu? Quebrou o voto aí, ó. Parabéns. Agora você está humilhado diante de todo mundo. Agora você não tem mais cabelo. Entende? Então, ele se consagra ao Senhor de uma maneira tão poderosa que ele não tem medo de virar piada, nem mesmo entre os profetas. Sabe? Então, essa coisa da vida de Eliseu, o fato de ele começar queimando tudo, oferecendo tudo ao Senhor, isso move o meu coração, isso me desperta para o verdadeiro ofício do profeta com o abraçar do nazireado de uma vida consagrada. Porque a gente tem olhado hoje para a galera e o pessoal acha que: oi, tudo bem? Aquelas caixinhas de pergunta tristes que eu abro, me arrependo. No minuto seguinte que eu abri, eu me arrependo de ter aberto aquele trem. Que é: olha, eu sei que o meu chamado é profético. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu pego o microfone e vou pregar? Não, agora você vai queimar tudo. Agora você vai perder tudo. Agora você vai entrar na escola de Deus para aprender a perder tudo. Eu não consigo compreender
esse Sim. chamado ofício profético de hoje que nós vemos, que é um chamado profético que ganha todas as coisas. Então, as pessoas são validadas das coisas que são passageiras. Elas validam seus Uhum. ofícios proféticos, que a gente não sabe que profético que é esse, de onde que vem, né? Que conselho é esse que eles apareceram, mas eles validam na quantidade de seguidores, na quantidade de convites, na quantidade de conferências, na quantidade de views no Yeah. YouTube ou whatever. E isso, na verdade, não é. Eu tenho até um. Inclusive, está me devendo, viu? O livro que eu tô para lançar, o de. Está me devendo um Eu endosso, tô você tá te me devendo. devendo. Ó, Eu tô te comprado devendo. publicamente. Caraca, em rede nacional. Gente, em rede nacional eu fui exortado, tá bom? Ah, não, Tomei é uma brincadeira. alinhada aqui, ó. Pega seu tempo, não preocupa não. Mas uma das coisas que eu falo, eu tenho um capítulo, na verdade, esse livro é praticamente sobre o combate à doutrina de Jezabel, é através do ofício profético, é através do posicionamento da igreja. Amiga, continua falando, tá? Eu só vou ligar o ar-condicionado aqui, tá? Pode continuar Sim, fica à falando. vontade. E uma das coisas assim que eu falo nesse livro é isso. Por que a gente está pensando que um ofício profético ele vai acontecer com uma vida que ganha todas as coisas? Quando você me apresentar um profeta, faz um favor para mim. Não quero saber quantos seguidores ele tem, ou quanto ele ganhou, ou quanto dinheiro na É, conta que ele tem. Eu quero saber quanto que ele perdeu. Eu quero saber quanto ele yeah. teve que abrir mão e permaneceu Uhum. vivendo uma vida santa, queimando Yeah. por causa de uma geração, se gastando por causa de uma geração, por causa do conselho do Senhor, por causa da vontade do Senhor. Aí sim, aí eu vou falar, não, ok, esse cara perdeu para Chu e continua vivendo uma vida santa por causa da palavra do Yeah. Senhor. Então eu não consigo enxergar um nazireu, nem um profeta que não está disposto a perder tudo. Na verdade, eu não consigo enxergar um Yeah. cristão assim, né? Para você, Sim. glória a Deus, caiu tudo aqui. Para você. Minha Aleluia. luz foi embora. Peraí. Pode ficar à vontade. Para você caminhar com Jesus. Para você caminhar com Jesus, ainda negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? O que as pessoas Sim. hoje chamam do Jesus que elas estão pregando é o diabo da Escritura. O único que falou, se você Sim. se dobrar diante de mim, eu vou te dar fama, riqueza, poder, dinheiro, comida, Sim. foi o diabo. Deus nunca falou isso para ninguém. Olha, me adora, vem Sim. aqui, me adora que agora você vai ser o cara. Deus nunca falou isso. O discurso de Sim. Jesus, ele foi duro desde o começo. Aí chega uma hora que a coisa piora. Sim. As multidões estão lá, Sim. maravilha, todo mundo provando de milagre, gente sendo curada, multiplicação de pães, lindo. O ensino, a doutrina do Senhor Jesus, poderosíssima, porque ele não pregava como os fariseus, ele pregava como quem tinha autoridade, como está escrito. Mas aí chega uma hora que o Senhor Jesus fala: aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue, aquele que não comer da minha carne e Yeah. beber do meu sangue não tem parte comigo. Yeah. Aí as multidões se escandalizam. E é nessa hora que realmente a resposta de alguém que se consagrou ao Senhor é dada, quando os outros estão escandalizados, né? Eu olho para a vida de João Batista, Yeah. e eu penso, se alguém tinha o direito, se alguém tinha o direito de uma resposta de Jesus, esse cara era João Batista. Ele passou 30 anos no deserto, preparando o caminho do Sim. Senhor, anunciando. E quando Jesus aparece, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas primeiro, ele não foi chamado para ser um discípulo. Yeah. Ele não foi. Ele não foi contado como um dos Yeah. apóstolos. Ele não recebeu a glória de ser um apóstolo. Sim. Se você olhar, ele não entrou na panelinha de Jesus. Sim. E ainda assim, ele não perdeu a identidade Sim. que ele era. Entende? Yeah. Ele não ganhou as visualizações, Sim. ele não ganhou a voz na internet. Ele continuou no deserto. Quem queria ver João Batista ia voltando pro deserto. Agora, quando Sim. chega no fim da sua vida, que ele tá lá fazendo o que Deus mandou ele fazer, confrontando o pecado, confrontando o pecado de Herodes, confrontando os fariseus, confrontando aquela bagunça toda, qual que é a recompensa que ele tem? Ele vai preso, vai perder a cabeça. Na hora que ele tá ali, Sim. que ele tá indo preso e perdendo a cabeça, ele só faz uma pergunta. Cara, se alguém tinha direito de ter uma resposta, era João Batista. Uau, Aí ele muito bom. manda Porque a perguntar para o galera Senhor ainda se Jesus. sente no direito, amiga. A galera ainda se sente no direito de criticar João Batista. De tipo assim, pô, mas ele duvidou? Não, cara, ele era o cara que devia perguntar. É você mesmo? Gente, tem coisa que Deus não responde pra gente porque a gente não pergunta. Tem coisa que Deus não Exato. responde porque não é hora de responder e também não interessa a resposta e ele é Deus.
Mas tem coisa que Deus só não responde porque a Sim. gente não pergunta. E não tinha mal algum. Sim. João Batista dedicou a vida dele inteira. Ele queria ter Para certeza. aquilo. Agora, Sim. ele chega e ele pergunta para o Senhor Jesus, através dos discípulos, é você que eu tô esperando? É você o Messias? É você o prometido ou eu tenho que esperar outro? A resposta de Jesus para ele é, olha, muitos são curados, muitos mortos ressuscitam, muitos cegos vêm, e o evangelho do reino está sendo pregado em todo lugar. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Cara, por favor, no final da vida de João Batista, ele já condenado, sentenciado, preso, sabendo que ia morrer, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, Jesus ainda estava falando para ele, você vai se escandalizar de mim? Então tem gente que acha que porque tem um ofício profético, porque eu consagrei ao Senhor um monte de coisa, agora chegou minha hora de desfrutar, agora chegou uma hora de colher, agora chegou minha hora de que eu... Não, até o fim da vida você vai gastar a vida. A hora da recompensa não é agora. A hora da coroa não é agora. A coroa da vida, a coroa da glória, não é agora. A coroa do vencedor é dada no dia do Senhor, não é agora. É dada no dia que o Senhor se levantar para coroar, para dar a cada um segundo as suas obras. Não é hoje. Não é amanhã. Sim. Então, eu creio que, assim, a gente precisa, de novo, de um sacudir de Deus. E eu creio que é isso que Deus está fazendo, sabe? Eu tenho essa impressão no meu espírito de que o Senhor está limpando, ele está pegando os nazireus, ele está pegando os profetas, ele está limpando esses caras, porque através desses caras o Senhor vai precisar limpar a sua igreja. E através da sua igreja ele vai limpar o mundo, entende? Através da sua igreja ele vai denunciar, a igreja vai denunciar, é o que tem feito, né? Mas isso começa do lado de dentro. E não pode começar, o Senhor vai passar, obviamente, o juízo do Senhor começa na casa do Senhor, sim. Mas quem é que vai anunciar o juízo do Senhor? Então o juízo do Senhor começa com esses que vão anunciar o juízo na casa do Senhor, sabe? Então eu realmente creio, quando Amós está dizendo, ele fala, olha, por 3 transgressões eu não vou tirar a minha mão de cima de Damasco. Por 4 eu não vou tirar. Ele fala de Damasco, ele fala de Moab, ele fala de vários outros lugares. Mas aí no meio disso tudo, ele fala, ó, mas vai vir o juiz aí, preocupa não, o Senhor está rugindo. Né? Eu tenho até uma canção que fala isso, o Senhor está rugindo de Sião sobre essa geração. E aí Deus, parece que Deus faz um parênteses aqui, né? Ele fala, no meio dessa bagaceira toda, deixa eu te falar, você quer saber por que isso tudo está acontecendo? Você quer saber por que o juiz está chegando aí? Porque vocês deram vinho para os nazireus. Porque vocês disseram para os profetas se calarem. Eu levantei, não foi assim? Eu levantei os caras para despertar vocês. Eu suscitei nazireus para inspirá-los a uma vida consagrada. Eu acredito que é isso que um nazireu faz. Ele vive uma vida santa e quem está perto ou vai viver uma vida santa ou vai querer matar ele. Não tem outra coisa. É quando a gente olha para José, né? José ganha a capa do nazireu. Quando você olha no original, é disso. Ele ganha a capa do nazireu. O primeiro nazireu é José, filho de Jacó. Não é? Então o cara é diferente. O cara ele é diferenciado, ele carrega algo do pai que os outros não carregaram. E aí a gente tem 2 coisas. Ou nós vamos ser pessoas que vão celebrar e que vão dizer, eu também quero viver o que o pai tem, eu também quero viver essa proximidade com o coração do pai, eu também quero abrir mão, eu quero abrir mão da minha vida para fazer a vontade dele. Ou nós vamos ter pessoas, não, vamos ter que matar esse cara aqui, tem que vender ele, tem que se livrar dele, porque o nível de consagração desse cara incomoda. E esse é o ponto. Foi o que aconteceu com Noé. A Escritura vai falar, por exemplo, em Hebreus, que Noé, porque era justo, condenou o mundo. E eu acredito que nesse tempo, aqueles que estão posicionados diante do Senhor, como nazireus consagrados, estão condenando o mundo. Porque eles estão dizendo, é possível viver uma vida consagrada ao Senhor em pleno século XXI. É possível abrir mão dos desejos carnais em pleno século XXI. Não é que não tem luta, não é que não tem a batalha contra a carne, não é nada disso. É simplesmente que é possível consagrar-se ao Senhor especialmente, sabe? Então... E, amiga, o que eu percebo, assim, você falando de João Batista, porque quando o João Batista ele faz a pergunta de Jesus e os discípulos de João Batista eles saem, Jesus começa a pregar sobre o João Batista e honrar o ministério profético de João Batista. E aí a frase de Jesus ela é muito poderosa, porque ela diz, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus ele é tomado por força e aqueles que usam de violência
são aqueles que se apoderam, são aqueles que herdam o reino dos céus. E o que eu tenho identificado na nossa geração, amiga, é uma falta de violência espiritual que nos faz nos posicionar diante do Senhor. Então, eu vejo muita gente assim, e amiga, desde antes de eu não viver uma vida sobrenatural, uma vida no Espírito, uma vida alinhada com o Senhor, uma vida na presença do Senhor, eu já ouvia pessoas falando assim, não, nós somos a geração de João Batista. Só que quando as pessoas diziam, somos a geração de João Batista, saía todo mundo dançando, pulando para lá e pulando para cá. E eu não tenho nada contra dança, nada contra celebrar o Senhor durante uma música, mas se reduziu a violência espiritual, a geração de João Batista, tipo assim, a extravagância na presença de Deus, quando tem, tipo assim, quando nós vemos as mesmas pessoas passando por inconstâncias, passando por crises e tudo mais, e eu não sou, tipo assim, eu não quero ser aqui uma pessoa sem compaixão dessas coisas, mas, de fato, todas essas coisas denunciam uma ausência de violência em Deus que nos posicionam de maneira firme, de maneira forte no Senhor, de uma maneira ajustada no Senhor. Então, quando eu vejo um nazireu nascendo, eu vejo alguém que é violento nascendo. Eu vejo alguém que ele abriu mão, e a gente fala muito sobre isso, ele abriu mão, não é só de pecado, porque assim, pecado, abrir mão de pecado é o A vida do mínimo crente. que o cidadão deve fazer. Então, às vezes, assim, amigo, eu sou pastor de uma comunidade e algumas pessoas novas chegam assim, pastor, tô super feliz. Por quê? Eu larguei a masturbação. Tipo assim, cara, glória a Deus, mas, cara, vamos aí, velho. Tipo assim, você entende? Tipo assim, cara, as pessoas estão comemorando como se o ápice da vida delas fosse parar de se masturbar, for parar de mentir, parar de pecar. Quando isso não é o ápice, isso é o início da jornada. Então eu falo assim, cara, parabéns, cara, vamos lá. A sua jornada acabou de começar. Você não alcançou um nível. Você começou agora, então, cara. Entende? E aí o que me fala, o que me deixa angustiado é que essa geração, ela se diz profética, elas se diz ser profetas, elas se dizem ser levantadas pelo Senhor, elas se dizem ter chamado, quando o mínimo elas não fizeram ainda, entende? Então, eu não consigo enxergar um nazireu, ele dizendo assim, tô tendo dificuldade de vencer mentira. Não, ele vencer, essas coisas já foram vencidas. Ficaram pra trás. E agora ele tá deixando as coisas prazerosas. Ele tá deixando vinho, ele tá deixando doce, ele tá deixando tudo aquilo que é gostoso ao paladar dele, ele tá deixando a aparência natural dele, a vaidade natural dele, ele tá deixando as coisas mistas da sociedade, como enterrar o pai, enterrar a mãe, enterrar uma esposa, enterrar, tipo assim, não é coisa pecaminosa, entende? Sim. Então, a nossa geração ainda tá perdida. Tipo assim, isso é pecado, não é pecado? Gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, cara, abandona tudo, cara. Então, nós que estamos vivendo pelo Senhor, nós não abandonamos apenas pecado. Entende? Na verdade, quem venceu o pecado por nós foi o Espírito. Entende? Eu me lembro, quando eu estava há mais de 10 anos atrás, viciado em pornografia, viciado em masturbação, o Senhor me visitou de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão poderosa. Eu fiquei 2 horas tremendo na presença de Deus, que tipo assim, cara, eu nunca mais voltei a masturbação, nunca mais voltei à pornografia, entende? Isso faz mais de 10 anos, entende? Então, tipo assim, o que nos falta é uma violência espiritual, uma violência contra nós mesmos, porque é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 9. Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão para que quando eu pregue, eu mesmo não seja, eu não venha a ser reprovado pela minha própria pregação. Então, tipo assim, a geração que se diz profética, João Batista, dos últimos dias,
está sendo reprovada na sua própria pregação. Exatamente. Entende? E aí eu me questiono, será que é profético mesmo? Porque e aí eu já vou entrar no próximo ponto, e eu queria muito que você falasse sobre isso, mas, tipo assim, a nossa geração, amiga, ela está entorpecida. Uhum. E para mim, quando a gente olha para o contexto de Amós, os nazireus, eles foram obrigados a tomar vinhos. Entende? Os profetas, eles não é que pediram para eles silenciar. Eles foram amordaçados para que eles não profetizassem. Entende? Uhum. Só que aí, nós vemos a nossa própria geração, ela sem pressão nenhuma, entende? Botando vinho para dentro e se auto-amordaçando, entende? Então, por quê? Porque ela está entorpecida, entende? E aí, por que nós somos proféticos? Porque temos palavras de conhecimento. Porque fazemos sala de oração. Porque eu tenho tal estereótipo. Sei lá pelo que, tá entendendo? Mas estão entorpecidos, entende? Estão com as suas mentes entorpecidas, elas estão com as suas lentes embaçadas, elas estão com a sua mentalidade iludida de que elas estão vivendo algo por Deus, quando na verdade elas estão presas ainda nas suas próprias vidas, nos seus próprios pecados. E eu queria muito que você falasse sobre isso, porque o versículo, e esse é o segundo ponto da live, né? Mas vós aos nazireus deste vinho para beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. E tipo assim, cara, como é que você viu isso no seu tempo aqui no Brasil, né? Porque a gente estava conversando alguns dias atrás, a situação não mudou muito, né? A gente crê que o Brasil está passando por um tempo de juízo, né? Na presença do Senhor. Mas eu queria que você falasse sobre isso. Como que foi na sua história ou na sua passagem, na sua longa passagem pelo Brasil, né? Você não estava aqui de passagem, mas como que você viu no seu ministério, na sua vida, esse entorpecimento dos nazireus e essa mordaça para os profetas? Cara, isso é interessante. Assim, eu queria puxar só um gancho que você estava falando ali no anterior, porque eu já emendo nesse. O autor de Hebreus vai dizer assim, ó, vocês ainda não lutaram contra o pecado até o sangue. Até Então, eu derramar o também, próprio eu sangue, recebo sim. muitas mensagens, tipo assim, ai, eu não consigo vencer esse pecado aqui, eu não consigo vencer aquele pecado, eu não consigo. A própria pornografia, eu recebo muitas mensagens aqui, principalmente quando eu abro a caixinha de perguntas. Eu não consigo vencer. Mas você lutou para vencer? Porque você está dizendo para mim, eu não consigo vencer porque eu fiz um jejum de celular um dia. Não, você sabe que seu problema é o celular. Por que você ainda tem um celular? Sim. Por que você... não, porque na sociedade de hoje não dá para viver sem celular. Então vive sem Jesus, vai. Então vive sem uma vida santa e depois você responde para Deus. Mas o que nós temos é essa coisa de... eu quero lutar, a falta dessa violência, mas nesse sentido. Eu quero dizer que eu estou lutando. Eu não quero lutar. Eu não quero vencer novas batalhas, porque para vencer novas batalhas, eu preciso lutar com elas. Eu não quero conquistar novas coisas, porque para eu conquistar níveis mais altos com Deus, eu preciso vencer coisas que eu ainda não venci. Então, as pessoas não querem lutar até o sangue. E eu acredito que isso começa lá atrás. Então, quando a gente fala, inclusive, de um entorpecimento, né, dos nazireus, dos profetas, olha, os profetas têm que ficar calados, os nazireus têm que se encher de vinho, é porque, na verdade, nós estamos ouvindo um evangelho distorcido. É porque, na verdade, o evangelho foi ficando, o verdadeiro evangelho foi ficando abandonado para trás. Há um tempo atrás, eu não sei se você vai lembrar, você tinha começado a falar dos nazireus, foi aí que a gente conectou, inclusive. E Deus tinha me dado uma palavra sobre os nazireus em 2019, eu segurei, só lancei esse ano, não lancei antes. E liberei, era quase uma hora de espontâneo, enquanto eu estava orando pela nação brasileira, e era isso. E foi muito louco, porque enquanto eu estava ministrando isso, uma das coisas que o Senhor falava, e eu liberei através de canção espontânea, era isso. Mais uma vez, o fogo do zelo de Deus vai arder. Dos teus filhos levantei profetas, dos teus jovens eu chamei nazireus, mas vocês disseram para os profetas não queremos ouvir, e vocês deram para os nazireus o vinho, e não bastaria agora nem toda a sua floresta para queimar. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas em 2019, isso eu tenho essa gravação, eu não lembro agora exatamente o dia, eu sei que foi comecinho de agosto, no final de agosto, no mesmo mês, teve uma queimada tão violenta
no Amazonas, na região amazônica, e queimou, devastou um mundo de floresta. E eu nem me toquei que tava rolando, na verdade. Depois eu tive alguns discípulos me mandando assim, ei, você viu que você estava liberando no período de oração? Que nem fui eu que gravei, depois alguém que me mandou. Você viu que você estava liberando no período de oração, que Deus falou o fogo do zelo de Deus ia arder no Brasil? Porque ele estava requerendo os nazireus e não ia bastar as florestas para queimar, que não ia adiantar fazer sacrifício, não ia adiantar musiquinha, não ia adiantar nada disso. E a gente se esquece, inclusive, que os profetas de Baal e de Astarote, que estavam na mesa de Jezabel, tinham dança, tinham música, cordeiro, tinha tudo. E não tinha o fogo de Deus. Profética. Tinha tudo. Não tinha, era o fogo de Deus. Porque o fogo de Deus não pode ser produzido. E aí é que eu digo que falta um verdadeiro evangelho. Eu falei, eu vou abrir uma série de lives, vou falar sobre os nazireus. Mas na primeira live eu me deparei com um problema. Como é que eu vou falar sobre uma vida de nazireado se, pra galera, o evangelho está distorcido? Como é que eu vou falar de um nível de consagração mais profundo se o primeiro nível de consagração já é uma coisa estrondosa? Completamente extraordinária, que é impossível de viver. Então a galera tá achando que viver o evangelho é o seguinte, ó, eu acredito que Jesus morreu na cruz, eu falei isso pro pastor, fui batizado, vou pra igreja e dou o dízimo. E é isso aí, tô salvo. Não, o apóstolo Paulo estava dizendo, você tem que desenvolver tua salvação. Como isso? Com uma vida santa. Você não vai comprar Deus com a sua santidade. Mas porque o Senhor é santo e você agora faz parte da família, você vai ser santo como ele é santo. A graça do Senhor te autorizou, te deu poder para que você seja santo. Então, não viver uma vida santa no Evangelho de Jesus é menosprezar e baratear a graça. Aí, o que eu vejo? Por que a galera está entorpecida? Os nazireus estão dizendo, e esse é o discurso para quem é um nazireu. Cara, você é muito radical. Você está exagerando. Não precisa disso tudo. Agora, eu me pergunto, se isso estão dizendo para os nazireus, porque foi das coisas que eu mais ouvi. O que eu mais ouvi foi, ó, você não vai casar, tá bom? Porque um homem de Deus não quer... um homem de Deus quer uma mulher de Deus, não quer um nazireu. Eu falei, pois é, então você não quer uma mulher de Deus. Não quer uma mulher de Deus. Porque uma mulher de Deus vai fazer o que Deus está mandando fazer. Óbvio que uma vez que casa, em concordância com o marido, mas até lá, vai fazer o que Deus está mandando fazer. Acabou. Agora, se para os nazireus, que já são naturalmente consagrados, já vivem mais radicalmente, as pessoas estão dizendo para eles, vocês são muito radicais, vocês não precisam amar o Senhor tanto assim. E isso não é o mundo que está dizendo, isso é a igreja que está dizendo. Você não pode ser radical no seu amor por Deus. Você não pode amar o Senhor sobre todas as coisas. Você tem que ser ponderado. Cara, eu não vejo um João Batista ponderado. Eu não vejo um Cristo ponderado. No ponto de os líderes religiosos da época, eles chegaram na cara dos caras e dizer, vocês são hipócritas. Vocês são jejuadores, vocês são oradores, vocês são isso e aquilo, e vocês são hipócritas. Vocês estão indo para o inferno, vocês nem entram, nem deixam ninguém entrar. Vocês estão ainda impedindo as pessoas entrarem no reino de Deus. Então, Jesus era radical. No ponto que ele olha para a mãe dele e fala assim, mulher, o que eu tenho com você? Não chegou a minha hora. O cara era radical. Não tem mais radical que o Cristo. Que, sendo Deus, se tornou homem para morrer, morte de cruz, receber o julgamento que era nosso. E, peraí. Então, Cristo é radical. O problema é que nós voltamos... E nós nos acostumamos e nós aceitamos um evangelho barato sem o poder de Deus. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O evangelho é o poder de Deus. Aí, por que eu me contento com um evangelho sem o poder de Deus? Eu sou entorpecido antes, eu sou levado, a igreja foi levada a acreditar de que o verdadeiro evangelho é ir para o culto de domingo e assistir a palavra e dar o dízimo. E isso não é o verdadeiro evangelho. Se o evangelho que você vive não tem o poder de Deus, não é o evangelho de Jesus. É simples. Aí por que a gente nivela a igreja por baixo e não como Deus a nivela? Porque Deus nivela a igreja no mais alto nível, que é pelo Cristo. Ele é o homem perfeito. Então, quando as pessoas me dizem, porque errar é humano, errar não é humano, porque o padrão humano de Deus é Cristo. E Cristo não tem pecado em si. Entende? Então, errar, tudo bem, uma mentirinha aqui, porque errar é humano. Errar é humano coisa nenhuma, porque o padrão de Deus é Cristo. Então a gente vai... Na verdade, amiga, quando a gente observa, eu quero só puxar esse gancho aí, porque humano de verdade é Jesus. Nós, por causa da queda do pecado e da depravação total, nós somos desumanos.
Yeah. Entende? Então, nós estamos a um nível, por causa do pecado, nós estamos um nível abaixo da verdadeira humanidade, que ela é oriunda do Cristo. Yeah. Agora, a mensagem diabólica é: o pecado faz parte da natureza humana. Mas, e aí a mensagem diabólica é: a carne, ela é completamente má. Mas a gente esquece que Cristo, ele se encarnou, ele se fez carne, Yeah. ele se fez um ser humano sem pecado. Então, Santa, ser tem humano de verdade é ser tem santo. um homem assentado no trono do céu. Yeah. Tem um homem, Jesus encarnado, de corpo glorificado, Isso. mas o Cristo encarnado, assentado no Yeah. trono do céu. E vai reinar sobre as nações da terra. E vai estabelecer o seu Então, reino de tipo assim, justiça. a gente precisa entender. O povo fala assim: não, mas a carne é fraca. Não, a nossa carne pode ser, mas a carne de Jesus não é fraca. Tá entendendo? Porque Jesus veio em carne como eu estou em carne. E Jesus viveu o evangelho em carne como nós estamos em carne. Então, eu não posso olhar para minha carne e dizer que está tudo bem, quando a carne de Jesus ela é santa. Quando o corpo de Jesus ele é santo. Então, eu preciso me adequar ao corpo de Jesus. Eu amo isso. Eu amo isso aí. E, cara, porque eu creio que seja isso, porque o nível do evangelho foi colocado lá para baixo. E se a gente olhar de verdade, se a gente olhar para a história da igreja, eu tô nem falando assim, ó, porque os caras vão falar: ah, mas os apóstolos viram Jesus com os olhos. Tá bom, pega os pais apostólicos, né? Vai para frente. Pega a geração seguinte que não viu Jesus com os olhos, como nós, que não viu, que só ouviu a pregação. Pega os mártires. Você pega os anos da era negra da história, você vê os mártires, você vê os caras que se entregaram a Jesus, você vê os caras que literalmente entregaram sua vida nas arenas, que você vê os caras que foram partidos ao meio, cerrados, gente que perdeu família, que perdeu tudo, e eu não abro mão de Jesus. Hoje, se abre mão do evangelho por muito menos. Se abre mão do evangelho por causa de ideologias. Se abre mão do evangelho para dizer: ah, eu sou mulher, eu tenho mais direito, eu preciso do meu lugar como feminista. E não, o evangelho não é feminista, o evangelho não é ideológico, o evangelho não é, enfim, de gêneros, o evangelho é do Cristo. Ou eu me adequo à vontade de Cristo, ou eu estou fora do padrão de Deus. Aí, porque a gente quer, é aquilo, ser amigo do mundo, é isso. Eu creio que é isso que tem acontecido na nossa geração. A galera quer ser amiga do mundo e não espera ser inimiga de Deus. Aí, quando ela é amiga de Deus, ela não quer ser inimiga do mundo. Ela tá achando que ela vai ser amiga de Deus e manter a reputação com o mundo. Impossível. Impossível, Canta. Então, assim, eu creio que o problema do entorpecimento dos nazireus começa, na verdade, com o entorpecimento da igreja, que tá achando que vai viver um evangelho meia boca, sem o poder de Deus. E aí, por isso, qualquer um que não precisa nem ser nazireu, que se levanta um pouquinho mais, que fala assim: cara, eu vou viver só conforme o padrão da Escritura. Não é nenhuma coisa assim surreal, não. Eu vou me abster do pecado só porque está escrito, só porque eu devo ao Deus que salvou a minha alma do inferno, da morte, uma vida santa. Esse cara é considerado radical demais. Esse cara é considerado radical demais. Então, hoje em dia, a gente está... Isso é uma coisa, por exemplo, que eu falo no meu livro, eu vou bater, assim, sobra para muita gente, porque, na verdade, tá contra a Escritura. Mas como é que a gente ainda vê, ouvir falar do pastor no segundo casamento porque divorciou? E aí a segunda esposa agora é a pastora. Cara, biblicamente, essa mulher é uma prostituta cultual. Acabou, biblicamente é isso. O cara que tá lá, ele abandonou a aliança com Deus, abandonou a aliança com a família, continua sendo chamado de pastor, continua no lugar que não deveria estar, e tá lá a prostituta cultural dele em cima do púlpito sendo chamada de pastora, rindo do evangelho. Então, isso é o evangelho sem poder de Deus. Tá dizendo que não tem perdão pro cara? Tem perdão pro cara, ele não pode simplesmente mais oficiar, ele não é pastor. Porque o pastor tem que ser É que a sua galera mulher. confunde, amiga. Que quando o povo ouve a gente falando, parece que a gente é sem compaixão, né? Mas nós precisamos abraçar o cara arrependido no ministério dele, entende?
Porque o a ministério não é Bíblia, dele, canta. O ministério é de abraçar, Cristo. é, exato, abraçar a pessoa é uma coisa, abraçar o ministério dela é outra coisa. Então, a pessoa, como, é, como filho de Deus, ela é amada por Deus. Mas a gente precisa entender que o ministério foi reprovado, porque nós precisamos voltar ao padrão bíblico de evangelho, onde o homem ele é marido de uma mulher só. Yeah. Então, são pequenas coisas, são pequenas concessões que são toleradas, que quando chega um nazireu, esse cara é considerado louco. Aí eles falam para os... E geralmente a Bíblia vai dizer que foi dos jovens que o Senhor levantou nazireu. E os jovens são aqueles que ainda estão sendo formados, eles não têm tanta convicção assim, eles só têm uma coisa, eles têm uma paixão violenta pelo Senhor e eles vão até o fim. Só que se eles têm aqueles que vieram antes dele, falando para ele assim, cara, não precisa não. Você tá muito radical. Tá vendo? A minha vida deu certo. Deu certo. Meu ministério tá em pé. Eu tenho muitos seguidores. E eu amo o Senhor moderadamente. O Senhor fica aqui na caixinha do meu quarto e tá tudo certo. Entendeu? O Senhor aqui é o meu cachorro de estimação. Ele late quando eu peço, fica quieto quando eu peço. E é isso. E aí nós estamos reclamando, porque aí a gente vê os jovens que eram para ser consagrados, queimando até as tampas, violentos no reino de Deus. Aí esses caras chegam num nível de mordidão tão grande, porque entupiram eles de vinho, e eles vão dizer, cara, entre isso aqui e eu ser intenso pro diabo, eu vou ser intenso pro diabo. Eu não posso ser intenso para Deus. E jovem, ele vai viver na intensidade. É a janela dele de violência. E é a partir daí que ele pode ou não continuar violento o resto da sua vida. Mas eu creio que seja... E amiga, eu acho que isso é tão... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia dizer que eu creio que seja isso. O problema não começa necessariamente com o vinho para os nazireus. Começa com a tolerância do pecado, a tolerância e o abaixar do nível do evangelho para que, enfim, seja do jeito que a gente está afim que seja, não do jeito de Deus. Sim. Amigo, o que eu tenho orado e Deus tem colocado muito no meu coração é que hoje nessa live tem duas pessoas indignadas, né, com a vida, né, revoltadas, né? A gente tá aqui vociferando, revoltado, mas é isso mesmo. Mas, cara, eu tenho orado muito pela igreja, amiga. E o meu sentimento hoje é o sentimento de impunidade, entende? Então, tipo assim, sabe quando uma criança ela é morta com uma bala perdida na favela e, tipo assim, ninguém fala nada, ninguém, tipo assim, não resolve nada. Quando um político, ele é preso, mas daqui 2 minutos ele é solto. Quando um cara estupra uma criança e aí passa 1 ano na prisão, daqui a pouco paga a fiança dele. E esse sentimento de injustiça vai nos tomando. E às vezes isso na igreja vai nos tomando também. Por quê? Porque a gente fala que não, mas os dias de Ananias e Safira, eles não estão mais no nosso meio e tudo mais. Né? Isso é uma mentira, né? Mas o que o Senhor tem me falado, amiga, é que os nazireus, eles são o próprio juízo de Deus no meio da igreja. Entende? Então, muitas vezes eu tenho visto nazireus frustrados porque eles vivem santidade, mas eles não veem a igreja deles e o grupo de convívio deles vivendo santidade, e eles acabam se frustrando, e a frustração deles se torna o vinho deles, do qual eles ficam entorpecidos, e eles perdem a esperança na própria vida de santidade. Mas o que o Senhor tem me dito é que os nazireus, eles são o próprio juízo de Deus na igreja, dizendo assim, eu estou levantando pessoas, sim, eu estou levantando pessoas santas, e essas pessoas santas são um anúncio da minha purificação no meio da igreja. Então, quando pessoas... Isso para mim eu estou arrepiado aqui, cara. Quando pessoas elas se veem frustradas na sua vida de santidade, elas precisam entender que a santidade que elas vivem é tanto justiça de Deus quanto juízo de Deus. Por quê? Porque a luz automaticamente ela condena as trevas, ela mostra as trevas. Então, quando o nazireu, e a Bíblia fala isso
lá em Lamentações 3, versículo 7, que os nazireus eles eram mais alvos do que a neve, eles brilhavam, os seus olhos eles eram como de rubis, porque eles brilhavam. Então, é muito forte isso, porque quando o nazireu ele chega no lugar, ele vive de uma maneira consagrada, ele vive de uma maneira separada, de uma maneira violenta em seu caráter de santidade na sua vida profética, a sua vida, a sua presença, ela já denuncia o pecado. Então, quando as pessoas elas estão dizendo você é radical demais, na verdade, a radicalidade do nazireu já está condenando a mornidão dessas pessoas. E aí, elas querem transferir a mornidão que foi acusada no coração delas, que foi denunciada no coração delas, para cima dos nazireus, para cima dos profetas. Então, elas querem dizer assim, cara, já que eu sou morno, então, cara, não profetiza você também. Porque você precisa ficar morno igual eu. Já que eu não estou vivendo santidade, então vive na mesma merda do que eu. Entende? Então, tipo assim, por quê? Porque o nazireu e a voz profética, quando abre a boca, dizendo, assim diz o Senhor, cara, ele pode não falar de pecado, amiga. Ele pode não falar de pecado, ele pode não confrontar o sistema. Mas quando esse cara pisa em um lugar, então existe uma denúncia celestial que ele carrega, da qual confronta as pessoas só de olhar para esse cara. Então, quando lá em Levítico 25 vai falar sobre a vinha não podada, então a vinha não podada, ela representa o nazireu, né? E aí, quando os caras de cabelo comprido, as mulheres de cabelos não cortados chegavam no meio de Israel, os judeus diziam assim, Deus está fazendo algo. Entende? Então, os nazireus, para o povo judeu, eles eram um sinal do movimento de Deus. Eles eram um sinal de que Deus estava fazendo alguma coisa. Então, eu estou dando essa palavra profética de encorajamento, porque eu sinto no meu espírito que existem muitas pessoas frustradas, dizendo assim, o meu pastor caiu, fulano caiu e continuou tudo bem. Cara, não nesse lugar com uma pessoa santa, separada, devota ao Senhor, a sua vida ela já acusa. Então, não diminua a tua vida para que as pessoas fiquem conformadas. Entende? A Escritura diz, né, Canta? Os profetas são levianos, os sacerdotes profanos, os juízes são lobos ao cair da noite, mas o Senhor é justo. Então, a medida do Senhor para a justiça ainda é Ele, né? Eu creio que é exatamente o que a gente estava falando um pouco antes, né? É que o fato, como foi com Noé, que condenou o mundo, eu creio nesse tempo que os nazireus estão condenando a igreja, dizendo é possível viver uma vida santa em pleno século XXI, com a internet, com o computador, eu não tenho tempo. É como aquela pessoa, já reparou? Não sei se você já viu isso, acontece muito por aqui. Aqui tem muita gente que corre na rua mesmo, né? Corredores de rua, assim. É muito comum você ver alguém passar assim correndo e falar assim, olha lá, tá correndo porque tem tempo. Tá correndo porque não tem a vida que eu tô vivendo. Porque, na verdade, está incomodado porque sabe que deveria estar lá se exercitando e não está. Então, isso nada mais é do que o que acontece com os nazireus. Tem alguém acusando e dizendo, você é radical demais. Para que isso? Exagero. Para que isso? Para que vida de oração? Para que vida de busca de Deus? Eles estão achando que é exagero aquilo que a Bíblia chama de básico. Aquilo que a gente vê que é o fundamento, inclusive, da igreja. Eles estão chamando de exagero. E aí, quando aparece um nazireu consagrado, radical, violento, aí eles estão dizendo, esse cara é louco. Esse cara enlouqueceu. Mas nós enlouquecemos. A Escritura nos fala sobre isso. Paulo fala assim, ó, se eu sou louco, é para que vocês sejam sábios. Eu enlouqueço mesmo para que vocês sejam sábios. Nós somos, Paulo fala isso, os apóstolos foram colocados em último lugar. Nós somos a escória do mundo. E vocês são os honrados. Nós somos aqueles que a gente não tem morada certa, mas vocês estão bem vividos. Nós somos considerados o lixo do mundo, o esterco do mundo, e vocês estão aí maravilhosos. Então, eu creio que, na verdade, é exatamente isso, Canta.
Deus está chamando os nazireus para uma vida mais consagrada, mais profunda, mais elevada, Yeah. porque ele está chamando a igreja para esse lugar de juízo. Ele está dizendo, olha, é possível viver uma vida consagrada ao Senhor, é possível amar o Senhor acima de todas as coisas, viver todos os seus uma vida santa. E isso vai trazer não só um juízo para o despertamento do povo de Deus, mas também uma inspiração para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão dizendo, cara, eu não quero ser mais um que finge amar o Cordeiro com rituais sem paixão. Eu vou ser alguém queimando pelo Senhor, eu vou ser alguém dedicando a minha vida pelo Senhor, ainda que eu perca a minha cabeça. E eu creio que essa é uma característica do nazireu e do profeta nazireu, é que ele está disposto, Leonard Ravenhill fala sobre isso, aquele que ofereceu a sua vida ao Senhor para o ofício profético, ele já entregou a sua cabeça para o céu. Ele já consagrou a sua cabeça para o céu, sabendo que mais cedo ou mais tarde ele vai perder ela. Muito bom, amiga. O pessoal tá achando que a gente tá bravo, né, amiga? Cara, sabe que essa é uma coisa eu acredito no nazireu do profeta, ele fica tão mexido com as emoções de Deus e o desespero é tão grande que se a gente pudesse, a gente abrir a cabeça do povo e falar, é assim. Mas eu creio que é de um lugar de compaixão, não é de um lugar de acusação. É nessa mesma violência, e as nossas famílias vão ser testemunha disso, é nessa mesma violência que nós compartilhamos da mensagem, que nós clamamos a Deus pela geração. É nessa mesma violência, nessa mesma intensidade, em lives, em jejum, que nós apresentamos diante de Deus e clamamos por mais um tempo de misericórdia, por mais uma janela. Enquanto isso, nós continuamos pregando violentamente para ver se alguém desperta, enquanto clamamos e vivemos uma vida santa, né? Amiga, eu quero puxar um último ponto aqui para finalizar. Eu queria que você falasse sobre isso, a questão que você falou assim, cara, o juízo de Deus, ele começa pela casa de Deus, né? Então, e na nossa última conversa, né, a gente falou muito sobre isso, né? As pessoas estão achando que tá tudo bem no Brasil, né? Tá tudo bem na igreja brasileira. Quando, na verdade, o que está acontecendo na igreja brasileira hoje é um juízo de Deus, né? E as pessoas, elas têm, por causa de uma mensagem desequilibrada da graça, elas têm um preconceito com essa palavra juízo, como se Deus não exercesse juízo. Mas, na verdade, Deus começa o juízo pela sua casa, entende? E eu queria que você falasse sobre o que você tem visto. Você está fora do Brasil, mas isso não te desabilita como uma voz da igreja brasileira. Mas eu queria que você falasse sobre isso. Cara, o que você tem visto desse juízo varrer na casa de Deus, desse juízo se movimentando na casa de Deus, seja em ministério de adoração, seja ministério de pregação, seja ministério profético, seja ministério pastoral. Cara, como é que você vê essa... Eu tenho falado isso nos meus... fato que o Senhor está fazendo na igreja de purificar a sua igreja através do seu juízo. Primeiro, eu acredito, Canta, que o juízo de Deus, ele é uma prova viva do amor do Senhor. Exatamente. Eu não consigo ver um Deus amoroso que não exerça justiça e juízo. Então, é como eu pego um filho meu que ele sofre injustamente, não sei, um exemplo, vai. É o que a Escritura fala, por exemplo, se você pega a noiva, né, que foi passada por ela, todo mundo passou, estava ensanguentada, passou por ela, ninguém a acolheu, ninguém abraçou. Peraí, alguém espancou, você olha para o próprio samaritano que foi espancado, que foi... Peraí, imagina o pai daquele menino, encontra aquele cara jogado no chão, o que ele vai fazer? É simples, ele vai procurar o assaltante e ele vai requerer justiça diante da própria justiça. E isso as pessoas consideram justos. As pessoas consideram que isso seja justo. Agora, quando nós falamos que Deus vai se levantar como justo juiz e vai julgar todas as coisas, então elas dizem, então Deus não ama. Não, é o contrário, porque Deus ama o seu povo, porque Deus ama a sua criação.
ele não pode mais vê-los castigados pela vida do pecado, não pode mais vê-los distante de Deus. Se eu creio num Deus amoroso que não tem nenhuma recompensa para o mal, que Deus amoroso é esse? Que Deus amoroso é esse que não tem uma recompensa para o mal? Então, o juízo de Deus, eu creio, partir de um lugar de amor, eu vejo isso na Escritura, é porque ele ama que ele traz o seu juízo, ele traz a sua justiça e ele convence o homem, como é o próprio papel do Espírito Santo, convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Então, ele convence dessas três coisas que são extremamente necessárias e não só acontecem, como vão acontecer de uma vez por todas. Então, eu olho para isso e eu vejo o coração do Senhor para com a sua noiva. Sim. E aí eu creio que é a hora que ele precisa purificar a sua noiva. Porque se ele não purifica a sua igreja, ele não pode retornar para uma igreja pura e santa. E esse é um trabalho que é feito pelo Espírito Santo. Só que o Espírito Santo usa o dom que foi dado por Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios capítulo 4, nós vemos que existem dons que Cristo, né, pessoas que estão encarregadas, que são os dons de Cristo para a igreja, esses são os caras que deveriam trazer essa consciência daquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Só que para isso acontecer, para esses caras chegarem e dizerem, olha, Deus está limpando a sua igreja, Deus vai passar a sua igreja em juízo, primeiro Deus precisa começar com esses caras. Então, eu creio que é esse o estágio que hoje o Brasil está vivendo, que Deus está passando uma peneira, um pente fino, bem bonito, assim, ó, na liderança brasileira. E tá todo mundo achando que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, até a bucha começar a estourar. Até a coisa realmente começar a aparecer. E as pessoas amiga, se a bucha tá estourando até para quem é santo, imagina para quem não tá santo, né? É tempo, sabe? É tempo. Quando eu olho para Salmo 119, 126, tem um clamor do salmista que ele fala, já é tempo de intervires, ó Deus. Aí ele fala, por quê? A tua lei está sendo ele usa violada, obrigada. A tua lei está sendo violada, a tua lei está sendo quebrada, a tua lei está sendo desrespeitada. Pera, Deus tem uma lei pela qual ele julga. Deus não é um forasteiro sem lei. Aqui, a igreja de Jesus não é uma terra sem lei, ela tem lei. E a lei de Deus precisa ser cumprida. E quando que Deus intervém? Deus intervém quando a sua lei está sendo violada. E aí ele começa por onde? Ele começa do governo. Ele começa para aquele que ele constituiu como autoridade para que a lei fosse mantida. A lei de Deus fosse mantida. Então, eu creio que é isso que o Senhor está fazendo nesse tempo. Muitas pessoas olharam para a pandemia e disseram, veio o juízo de Deus e o juízo de Deus passou. O juízo de Deus está mal começando. Eu tenho essa visão de que o juízo de Deus está mal começando, não começou ainda não. E se o Brasil tem uma janela, eu creio que o Brasil tem uma janela de oportunidade de Deus para arrependimento e mudança. Do contrário, eu creio que o que o Senhor vai fazer é como uma árvore. Quando a árvore apodrece e ela parece estar tão bonita, ela parece estar tão maravilhosa, ela parece que tem folhas maravilhosas e parece que seus frutos são lindos, mas a sua raiz está podre, não tem outra coisa que você possa fazer a não ser arrancar essa árvore desse lugar e jogar ela fora. Porque ela está podre. Então, eu creio que nesse tempo, se o Brasil não se alinhar com o coração do Senhor em arrependimento, e aí tá aí, eu creio, o papel dos nazireus, inclusive, é convocação de arrependimento para o povo, trazer essa consciência por causa do Espírito Santo que convence o homem, Deus vai expor as raízes. Deus vai expor a podridão. E as pessoas, inclusive, usam muito o texto, né? Ai daquele por meio de quem vem os escândalos. Deus mesmo é responsável por trazer o escândalo à luz. O ponto do texto não é esse. O ponto é quem cometeu o escândalo, não quem está trazendo o escândalo à luz. Então, eu creio que o Senhor vai começar a fazer isso, a trazer a luz, tanto para as coisas que são boas, quanto para as coisas que são ruins. Aquilo que as pessoas usam muito, né, para essa coisa de, olha, não tem nada que esteja oculto que não venha à luz. O contexto disso é que Jesus estava falando, o que vocês ouviram de mim no secreto, vocês vão pregar nos telhados e vocês vão reproduzir e vocês vão viver aquilo que nós vivemos em secreto. Aí ele diz, não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Ele está falando do caráter daqueles homens que viveram uma vida integral com Jesus, que viveram uma vida ali
de intimidade com Jesus a ponto de ouvir os seus sussurros, aquilo ia ser revelado. Mas aqueles que estão em cima de um palanque, em cima de um palco, em cima de sei lá o quê, estão fazendo um teatro como se tivessem uma vida com Cristo, essa vida também vai ser exposta. A Sim. vida verdadeira também vai ser exposta. Então, creio que nesse tempo é o tempo de luz. Deus está trazendo luz. Se dissermos que nós não temos pecado, é o que diz a Escritura, enganamos a nós mesmos, a sua verdade não habita em nós. Mas se alguém anda na luz, esse já não anda mais em trevas. Então, essa é a diferença. As pessoas estão falando assim, todo mundo peca. Exato. E tem que arrepender, e tem que abandonar o pecado. Agora, aqueles que estão vivendo em trevas, esses não têm parte com Cristo. E eu creio que é isso que o Senhor vai fazer nesse tempo. Ele vai falar, ele vai mostrar, olha, esse fulano aqui não tem parte comigo. Ele não tem parte. Amiga, o que eu penso sobre isso, concordando totalmente com você, é que a pior coisa que ele fez na vida dele foi trazer Samuel para dentro de casa. Entendeu? Porque um dia a Ana estava orando por um filho e ela fala assim, eu tenho falado isso muito sobre mulheres. Deus, dá-me um filho e eu farei dele um nazireu. Foi isso que Ana orou, né? Deus, eu estou estéril, mas se você me der um filho, eu farei dele um nazireu. E aí, Eli não interpreta bem aquilo, né? E acha que aquela mulher está bêbada, mas na verdade quem estava entorpecido era ele mesmo. E ele coloca a bomba dentro de casa, né? E a bomba dentro de casa se chama o menino nazireu Samuel, porque quando aquele menino, ele aprende a ministrar o Senhor, ele aprende a cuidar do fogo de Deus, ele aprende a manter o fogo de Deus aceso. Ele dorme num lugar perigoso chamado a Arca da Aliança, porque 1 Samuel 3 fala que Samuel estava dormindo onde a Arca da Aliança estava. E todos nós sabemos que quando uma pessoa entra no Santo Santos errado, essa pessoa morria. Então Samuel, ele estava dormindo. Olha isso aqui, amiga. Samuel estava descansando no lugar mais perigoso da terra. Ele estava seguro no lugar mais perigoso da terra. O que era perigoso para Eli era descanso para o nazireu. Então, tem gente que tá com medo de Deus, mas o nazireu, ele descansa no terror de Deus. Ele descansa no temor de Deus. Ele descansa no assombro de Deus, lugar perigoso de Deus. E ali, quando o menino, uma criança de 12 anos, ele aprende a cuidar do fogo de Deus, o juízo de Deus vem sobre a casa de Eli. Entende? Então, os nazireus, eles estão entrando na igreja, eles estão entrando nos sinos das igrejas, e eles estão entrando como crianças, e eles não estão sendo percebidos. Mas eles são a bomba, entende? E quando a boca deles abrir, eles tiveram as suas línguas desatadas para profetizar, então o juízo de Deus é aqueles que são santos, aqueles que permanecem, aqueles que permanecem cuidando do fogo de Deus. Então, tem muito Eli que está cego para enxergar a bomba que é os nazireus dentro da própria casa, entende? Então, e uma coisa doida que também é que as pessoas elas estão dizendo assim, mas está indo tudo bem no meu ministério. Tudo que eu falei para Deus que queria fazer, eu estou fazendo. Tudo o que eu queria, Deus está me abençoando. Deus deu dinheiro, aí vai falando que Deus deu, né? A gente nem sabe quem que deu, mas olha, Deus deu dinheiro, Deus deu fama, Deus deu isso, Deus deu aquilo, tudo tá do jeito que a gente queria. Mas se eu olhar para Romanos capítulo 1, nós vemos ali, eles conheceram a Deus e não adoraram como Deus, não deram a honra a Ele como o verdadeiro Deus, e por isso Deus os entregou às suas paixões. Então, quando alguém me diz que está acontecendo na vida cristã, na igreja, qualquer coisa, exatamente o que você queria, exatamente o que você desejou, do jeito que você desejou, do jeito que era para ser segundo o seu plano, isso me soa mais como o juízo de Deus do que com a sua bênção. Porque Deus te entregou para a sua própria paixão e não tem nada pior para um homem, uma mulher de Deus.
Não tem nada pior para uma nação, não tem nada pior do que para uma denominação regional, para a igreja. Não tem nada pior do que Deus te entregar para aquilo que você quer. Não tem nada pior do que isso. Esse é o maior juiz de Deus. Porque você vai colher segundo a concupiscência da sua carne, como está escrito, né? Forte, amiga. Menino. Gente, eu vou fazer... Daqui uns dias, eu e Prisca vamos fazer uma escola de profetas. Queria muito que vocês estivessem conosco. Nós vamos sentar a faca, igual a Tamir está sentando a faca aqui em todo mundo. Vai ser bucha. Então, eu queria que vocês participassem, mas eu não queria perder isso que o Espírito de Deus está fazendo aqui. O Espírito de Deus está bem aqui. E, amiga, ora por nós. Agora. Esse despertamento de santidade, esse despertamento de nazireado, não um despertamento de estereótipos, né? Nós já assumimos estereótipos, mas nós sabemos muito bem que nazireado não é sobre um estereótipo, sobre um voto exterior, mas sobre um coração que está separado e permanece em pureza e em santidade diante de Deus. Esse tempo no qual Deus está purificando, limpando a tua noiva para o dia da volta de Jesus. Você podia nos honrar com uma oração, amiga? Amém. Agora mesmo, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada por aquilo que teu Espírito está comunicando nesses dias, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que tudo aquilo que nós precisamos tem que descer. É por isso que os nossos olhos estão no alto, Senhor. Nós não podemos alcançar uma vida santa por nós mesmos. Nós não podemos alcançar uma vida santa por pura inspiração alheia. E nós não podemos alcançar uma vida santa por puro esforço humano. Mas nós queremos e podemos, pela tua graça, fazer, como está escrito, entrar pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, nosso sumo sacerdote, com confiança, Senhor, crendo que o Senhor é Deus, e que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. E é por isso que nós te buscamos, Senhor, porque nossa alma anseia e precisa de ti, como está escrito na sua palavra. Os nossos ossos estão queimando por ti. E nós precisamos do auxílio do teu Espírito Santo. Por isso nós queremos pedir, querido Espírito Santo, desperta a tua igreja, desperta a igreja do Senhor, para que ela se levante em santidade, em consagração. Senhor, traz para fora, traz para vista aquilo, Senhor, que está em trevas. Traz para vista aquilo que é podre, aquilo que precisa ser arrependido, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser transformado. Senhor, traz para fora em nome de Jesus. Gera em nós essa consciência. Espírito Santo, você é o único. Nós não temos essa capacidade. Nós nem gostaríamos de fazer esse trabalho. É um trabalho extremamente árduo. Espírito Santo, eu não posso convencer a tua igreja. O Cantarina não pode convencer a tua igreja. Não tem profeta, por mais ungido que seja na terra, que possa fazer esse papel. Nós nos submetemos à tua autoridade, Espírito Santo, e pedimos, faz aquilo que só você pode fazer. E nesse tempo convence a igreja brasileira do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Convence a igreja brasileira, Senhor, para que viva em arrependimento. Não de culto em culto, não de domingo em domingo, ou regras e mais regras dos homens que são obedecidas sem paixão para o Senhor. Sacrifícios que são feitos sem devoção, sem profundo enternecimento pelo Senhor, como diz a tua palavra, sem estar completamente conectado com as suas afeições, mas que seja, Espírito Santo, por causa de uma fome e de uma sede, de um desespero que você mesmo gerou no coração da sua igreja, que ela vai em paixão novamente e queimando o seu coração, queimar os carros dos bois, despedir dos seus pais e abandonar tudo, Senhor. Nós estamos clamando que o Senhor levante de novo uma geração que esteja disposta a perder, Senhor. Nós queremos dizer que nós queremos perder tudo por ti, não queremos ganhar. O Senhor não é alguém que nós vamos tirar benefícios. Nós queremos perder tudo por sua causa, Senhor. Queremos dizer como o apóstolo Paulo, e verdadeiramente, não apenas da boca para fora. Nós queremos dizer, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Deus, porque quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e participar da comunhão dos seus sofrimentos e ser conforme a Ele, como se fosse na morte,
tomar a forma de Cristo e ser achado nele. Ô Senhor, nós queremos que Cristo seja visto em nós como esperança da glória, mas também queremos ser achados em Cristo como igreja, santos, puros. Senhor, queremos que quando as pessoas falem de Cristo, elas se lembrem da sua igreja consagrada, Sim. de roupas limpas, Senhor, que queima de paixão, que tem os braços estendidos para os perdidos e uma veste santa, uma veste limpa, mãos limpas e coração puro, para permanecer no alto lugar do Senhor. Em nome de Jesus, te clamamos, Senhor, e te pedimos, perdoa-nos, Espírito Santo, perdoa-nos, Senhor Jesus, perdoa-nos, Pai, porque nós permitimos tantas vezes que os profetas fossem calados, amordaçados, e os nazireus fossem embriagados com o vinho, Senhor, o vinho da fama, o vinho do dinheiro, o vinho dos aplausos, o vinho, Senhor, das falsas chegadas, das falsas linhas de chegadas ministeriais, com o vinho da própria obra do Senhor, e não foram embriagados, na verdade, com o vinho novo, que vem do Senhor, que vem do alto. Pedimos, Senhor, deixa-nos, como diz a própria Escritura, faz com que os nossos nazireus não sejam mais embriagados, mas pedimos que haja mesmo um detox completo, Senhor, dos nazireus. Nós sabemos que eles vão passar por abstinência, alguns até vão perder um pouco a cabeça, mas nós pedimos, Senhor, aqueles que ficaram viciados, alcoólatras por causa do vinho do mundo, nós pedimos, Senhor, passa eles de novo na tua escola, passa eles de novo nesse lugar de serem completamente limpos pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que eles possam se encher apenas do vinho de Deus, para que eles sejam cheios do vinho de Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor levante mesmo uma noiva que está com os olhos fixos no alto, com os olhos fixos no noivo e que tem de novo paixão pelo Cordeiro. Senhor, ajuda-nos a ser esses amigos do noivo que vão fazer a noiva se apaixonar pelo Cordeiro outra vez. Em nome de Jesus, ainda que isso custe a nossa vida, ainda que isso custe a nossa cabeça, ainda que isso custe a nossa reputação, nós estamos aqui, Senhor, pelo Senhor, para perdermos todas as coisas, para que o Senhor cresça, porque a tua palavra diz: convém, é necessário. Senhor, não é que é simples, não é que é fácil, não é que é legal, mas é necessário que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Faz isso conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória. Minha filha, eu me senti num círculo de oração da boleia. Pentecostal. Menino, eu vim na presbiteriana, mas minha mãe é do coque. Eu achei que a Camila Barros ia entrar junto, assim, ó. Uau! Amiga, te amo muito. Amo Também Dani. amamos muito vocês. Amamos o Johnzinho, o Little John, que tá chegando. Tá chegando. Amiga, obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado pela sua paixão, pela sua devoção. Glória a Tamo Deus. junto, Vou estar viu? com você, viu? Gente, um beijo. Tchau. Até mais.